A paz do Senhor, estimado professor e professora da Escola Bíblica Dominical, sejam todos bem-vindos ao EBD em Síntese Podcast com momento pedagógico. E hoje estamos com a professora, né, Sheila, seja bem-vinda, minha amada. A paz do Senhor, irmã Rosimar, a paz do Paz Senhor do também Senhor. para todos os nossos professores da classe dos pré-adolescentes. Para a honra e a glória do nosso Deus, nós chegamos na lição de número 3 e aqui estamos mais uma vez trazendo dicas pedagógicas para a sua aula. Que Deus continue lhe abençoando, professor, não apenas a você, mas também abençoando a sua família, os seus alunos e o seu ministério. Graças a Deus, queridas. Querida, nós estamos aqui nesta lição de número 3, né? Temos aqui alguns objetivos, como afirmar a necessidade de união na Igreja de Cristo, né? Então, como também ensinar que somos membros pertencentes do corpo de Cristo. E também enfatizar que a Igreja de Jesus segue vencedora. A nossa lição tem por título, né? A unidade da Igreja. Graças a Deus, querido professor, mais uma lição. É importante, professor, mostrar que a igreja ela é comparada na Bíblia a um corpo, né, em que cada membro possui uma função importante e indispensável. E quando cada cristão exerce seu papel com amor, com humildade, com respeito, né, e com cooperação na igreja, tudo é fortalecido, é importante incentivar os alunos a compreenderem que preservar a unidade exige ainda mais atitudes como o perdão, a paciência, o diálogo, né? E o cuidado com o próximo. Graças a Deus, tudo isso com a direção do Espírito Santo de Deus. Na lição desta semana, professor, nós estudaremos a respeito, né, como eu já frisei aqui, da unidade da Igreja de Cristo. E você vai explicar aos seus alunos que a unidade é um aspecto espiritual e uma forma de Deus agir, por meio da união dos seus servos em um só propósito. Professora Sheila, com sua dica. Amém. A dica que eu trago para os professores neste momento, ela trata sobre essa questão que já foi falado, né? Do corpo. O corpo, ele funciona quando todos os órgãos, quando todos os membros estão funcionando adequadamente, né? E aí eu trago aqui uma dinâmica que tem como título o corpo funciona junto. E aí, professor, leve na aula deste domingo imagens de partes do corpo. Por exemplo, pode levar imagem de olho, de boca, mão, pé, cabeça, imagens diversas, né? De partes do corpo. E aí, ao chegar na classe, distribua essas imagens com os alunos. Em seguida, pergunte para eles dessa forma: pessoal, imagine se hoje tivesse vindo para a igreja somente as mãos, quem era que ia cantar? E se tivesse vindo somente perna, quem era que ia Verdade. escutar? E aí eles vai ser aquele momento, né, que eles vão começar a falar, a interagir. E aí você pergunta, você fala, faz essas perguntas, né? E, posteriormente, você pede para que cada um deles explique um pouco sobre, rapidamente, né, claro, sobre a importância daquelas partes do corpo que eles receberam. E aí, quem recebeu a boca vai explicar que a boca ela é importante para louvar a Deus, é importante para falar do amor de Cristo, o olho é importante para ver a luz, para enxergar o caminho, e por aí vai, né? E após, mostre, fale, né, para eles que o pé, ele não pode querer ser mão. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, né? O pé, ele não pode querer ser mão. E o olho, ele não pode achar ruim ou ficar com raiva da mão, por exemplo, porque tudo que nós temos no nosso corpo é importante para o bom funcionamento dele, né? Então, com as mãos, a gente lava o cabelo, a gente leva comida à boca, a gente toma banho. E o nosso corpo, cada membro que nós temos, cada parte, é responsável por alguma função para que a gente fique bem e para que a gente viva, né, em harmonia.
E após, se for possível, leve também como objeto ilustrativo um quebra-cabeça faltando várias peças. Não é faltando só uma peça, não, é faltando várias peças. Se possível, monte esse quebra-cabeça e pergunte a eles se aquela imagem está completa, se aquela figura está toda ok, né, tudo organizado. E aí, com certeza, eles vão dizer que não. Nesse momento, professor, você vai falar, vai dizer do mesmo jeito, é a obra do Senhor quando o corpo está incompleto. Quando a gente vem para a casa do Senhor, que a gente não vê um conjunto, ou alguma irmã, ou alguma pessoa, é um membro do corpo de Cristo que está faltando. E aí você já faz o paralelo com a importância de nós vivermos dentro da igreja em harmonia, né? Porque se todo mundo só cantasse, se todo mundo só pregasse, se todo mundo só fosse regente, quem era que ia ser o componente? Então aí eles vão observar e perceber a importância que existe em cada membro da casa do Senhor. Tem aqueles que cantam, que têm a voz linda para cantar, mas já tem aqueles que não sabem cantar, que não tem uma voz legal para cantar, mas que prega que é uma benção. Já tem aquela outra que ora, que nos abençoa, que nos ajuda em oração. Tem o pastor, que é responsável por guiar o povo. E tudo isso faz parte do corpo de Cristo. Então, irmã Rosimar, professores, são essas as nossas dicas pedagógicas para a lição de número 3. Que Deus em Cristo continue vos abençoando. Graças a Deus. Bênção de Deus, professor. Essas dinâmicas, né, é muito bom para fortalecer e ajudar ainda mais o aprendizado dos nossos alunos. E nós temos aqui uma dica também, né? Uma dinâmica, uma atividade prática para ser realizada com os seus alunos também, queridos, que tem por tema Juntos Somos Mais Fortes, né? Então, a unidade da igreja é muito importante, que os cristãos, que os irmãos vivam em união, né? Conforme a Bíblia fala, né? Nós vemos ali em Salmo capítulo 133, versículo 1, é o quão bom e quão suave é que os irmãos vivam, né, em união, então, em unidade, unidos em um só propósito, né, e é muito interessante essa dinâmica que nós vamos fazer, porque ela vai ensinar os pré-adolescentes que cada pessoa ela é importante no corpo de Cristo e que a união fortalece a igreja. Nós vemos aqui, como a irmã Sheila colocou, né, essa dinâmica tão bem colocada, é que todos os membros, eles precisam, necessitam um dos outros, né, mas que cada um tem uma função específica, né? Graças a Deus. Nós vamos precisar aí, professor, que vocês façam um círculo, né? Convide todos os alunos, né? Vamos levantar da cadeira, vamos fazer um movimento aqui, vamos trabalhar um pouquinho a unidade da igreja. E você vai distribuir um palito de churrasco ou um palito de fósforo, se você tiver, entrega a cada aluno, né? E você vai pedir, olha, você vai pegar esse palito e você vai torá-lo ao meio. Então, você vai observar que eles oraram com muita facilidade, né? Quando você der o comando, dizer, pode orar, né? Quebre esse palito aí, eles vão quebrar com muita facilidade, né? Porque é muito fácil você quebrar apenas um palito. E aí você vai fazer o seguinte, você vai convidar um integrante do grupo, que está ali, e vai juntar todos aqueles palitos que sobraram, né? Se tiver quebrado todos, se não tiver, você vai dar uns palitos novos e vai juntar ali bastante palito, entrega um integrante e você vai dizer agora, vai dar o seguinte comando. Você vai pedir que ele pegue todos aqueles palitos e tente quebrar, né? Todos. Ele vai tentar, mas ele vai ter uma grande dificuldade, né? Com certeza. E aí você vai explicar que nós sozinhos somos mais vulneráveis, né? Mas unidos em Cristo, nós nos fortalecemos e ajudamos uns aos outros e vencemos as dificuldades. Então, você vai perceber que um integrante só daquele grupo, ele não vai conseguir quebrar todos aqueles palitos, mas você vai dizer, eu quero convidar mais duas pessoas, vamos aqui tentar ajudar, e eles vão conseguir, né? Porque tivemos ali a ajuda, né? De várias pessoas ali para ajudar, mas eles ainda vão encontrar dificuldade, né? Então, vocês vão colocar aí que quando nós estamos juntos, tudo fica mais difícil em relação à questão da falta de união. Então, o trabalho do Senhor tem que estar todos juntos com um só objetivo. Então,
tudo, por exemplo, se vier tristeza, se vier angústia, se vier confusão, né? Tudo ali quando a gente está em unidade, tudo é desfeito, né? Então, essa dinâmica, ela vem trabalhar justamente isso aí, professor, a importância da amizade, né? A importância de estarmos em uma só unidade, de estarmos em um só grupo, com um só propósito, de trabalhar para o Senhor. E aí você vai conversar no final o que pode dividir uma igreja. Por exemplo, fofoca, brigas, invejas, falta de perdão, né? Outra pergunta que você pode estar fazendo para que os alunos possam refletir: o que promove a unidade? O amor, o respeito, o perdão, a oração, né? A cooperação. Então, você vai deixar que eles respondam. E aí você vai mostrar que Deus se alegra quando o seu povo ele vive em união, em unidade, né? Conforme ensina o Salmo 133. Então, professor, essa atividade será uma bênção para você realizar aí com seus alunos e que Deus em Cristo nos abençoe. Nós somos gratos ao Senhor e estas foram as dicas pedagógicas para a lição de hoje. E a professora Sheila aí com as suas considerações. Que Deus abençoe você, querido professor, querida professora. Que essa aula venha a ser uma bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a vida dos seus alunos, e que Deus continue lhe usando no seu ministério, que é o ministério de ensinar. Peço a Deus também que Ele continue lhe abençoando, continue lhe ajudando nas suas dificuldades, e que esse vídeo que você está assistindo agora, ele não fique apenas com você. Então, compartilhe, também faça perguntas, faça comentários, peça para aquelas pessoas que você conhece se inscrever no nosso canal, para que a obra do Senhor seja cada dia mais divulgada e o reino de Deus continue crescendo, em nome de Jesus. Graças a Deus, querido, nós queremos aqui agradecer ao nosso Deus pelo privilégio de servir. Queremos agradecer ao pastor Martim Alves, queremos agradecer toda a diretoria do DENEC, né, por este trabalho tão abençoado, que é o podcast EBD em Síntese. Que Deus abençoe em Cristo. Fiquem com Deus.